Olá, meus queridos e minhas queridas, estamos de volta aqui com o Espírito da Coisa, Espiritismo Crítico, e hoje, excepcionalmente, estamos gravando. Depois passaremos a gravação ao vivo, porque amanhã eu não vou poder fazer ao vivo. E hoje, Maurício Zanolini e eu vamos falar sobre um tema bem quente. Mas antes de falar sobre o tema desta live, vamos anunciar aqui ainda duas coisas. Primeiro, estamos ainda com as pré-vendas abertas para o Kardec para o século XXI, só que numa edição mais econômica e que é um preço especial, que inclui inclusive o frete. Então não percam essa oportunidade e se vocês já têm o livro, gostaram, também podem comprar para dar de presente para alguém, né? Porque assim vocês também nos ajudam a reeditar o livro que está esgotado já há alguns meses e a gente precisa fazer essa pré-venda para poder editar de novo. E a outra coisa é o anúncio de um novo curso, né? Esse curso que o Maurício agora vai mostrar a, a arte que nós publicamos, que é um curso que Maurício e eu vamos dar. A arte de amar, visões através dos séculos, né? Então, nós vamos passear por poetas antigos, por filósofos antigos e contemporâneos, desde Platão a Bell Hooks, desde Sócrates a Pestalozzi, desde Safo a Drummond, enfim, falando sobre ideias sobre o amor romântico, o amor e a política, o amor, enfim, todos os tipos de amor. Então, é um Isso. curso o dia 7 de junho, né? Quer dizer, já daqui a umas 3 semanas, 2 semanas e pouco. É um sábado, né? E vai ser o dia todo, então, das 9h30 da manhã até as 5h30 da tarde, com a pausa para almoço. Eu e a Dora falando sobre, então, a arte de amar, né? A partir desses autores aí que ela citou, que estão aí na arte, né? Então, são várias visões sobre esse tema, né? Visões poéticas, pedagógicas, filosóficas, feministas, né? De épocas diferentes, que compõem um quadro aí para a gente pensar sobre esse assunto, que é o amor, que é um assunto essencial, mas muito pouco conversado, né? As pessoas têm esse tema em alta conta, mas não debatem com profundidade o tema. Então, a gente está trazendo aqui para começar um debate que a gente acha importante, né? Então, o link para vocês se inscreverem nesse curso de um dia está aqui embaixo na descrição do vídeo e a gente espera vocês para participarem com a gente. Bom, então, dito isto, nós vamos agora tratar da questão que nos interessa no dia de hoje. Médiuns podem ser líderes por serem médiuns? Esta é uma questão muito delicada. O que acontece é que no Brasil, ao contrário do que foi na França, quando o Espiritismo nasceu com Kardec, o Espiritismo kardecista nasceu com Kardec na França, né? No Brasil formou-se uma cultura de que os médiums se tornaram lideranças por serem médiums e, por uma outra questão também, por causa de obras sociais. E aliaram-se essas duas, esses dois parâmetros para a pessoa ser considerada uma liderança no movimento espírita. E quando eu falo liderança, é uma autoridade moral, intelectual, uma pessoa que é considerada acima, né, do contingente dos seres humanos, quase um santo, né? Quase um santo. Então, por exemplo, num livro muito interessante da Sandra Jaqueline Stoll, Espiritismo Brasileira, ela fala de três momentos do Espiritismo, um com Kardec, outro com Chico Xavier, outro com Gaspareto, e ela entende que o Chico Xavier uma espécie de santo espírita, né? Inclusive por causa da sua pobreza, da sua castidade, da sua obediência, no caso a Emmanuel, né? No caso aos guias espirituais. Então vejam, é alguma coisa é, muito forte entre nós, e depois o Divaldo, e depois desses outros, o Bacelli, o Robson Vanderlei, Pinheiro. o Robson Pinheiro, enfim. São médiums que se tornam, que têm milhares de seguidores hoje na internet, mas que têm milhares de livros vendidos.
E mais do que isso, se tornam como que oráculos, né? Quando dizem alguma coisa, seja em que domínio for, na educação, na política, nossa, devem estar sendo inspirados por espíritos superiores, né? Portanto, temos que acreditar, portanto, temos que seguir, ou seja, acabou-se aquilo que Kardec propunha, que deveríamos analisar criticamente, passar pelo crivo da razão, da ciência, tudo que viesse do mundo espiritual, e que nenhum médium estava acima do bem e do mal, e que todos os médiums se enganam. Isso está no livro dos médiuns. Todos os médiums se enganam. E que os médiuns não têm que aparecer muito. Aliás, ele nem colocava o nome dos médiuns nos livros, né? Não existe nome do médium, nem no livro dos médiuns, nem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, nem no livro dos Espíritos, nada. Não, não falava, não, porque o médium é intermediário. Ele não é alguém que está fazendo propondo uma ideia autoral, né? Autor do Espiritismo foi o Kardec e não os médiuns e É, nem os uma, espíritos. então, e também nem os espíritos, que também é outra coisa, né? Na história do espiritismo no Brasil, a gente tem um início lá, ainda no século XIX, de um espiritismo muito ligado ao assistencialismo, ao receituário Mediúnico. homeopático, mediúnico, e, portanto, fazendo um trabalho social num país em que o Estado não fazia nenhum tipo, né, relegava a população à própria sorte e tal. Então, você cria num caldo cultural desse, ainda mais um caldo cultural católico, né, muito fortemente católico, e de um catolicismo popular muito forte, né? O Brasil tem essa coisa que vem de Portugal, né? De um catolicismo popular fortíssimo. Quando aparecem essas figuras que fazem receituário e que ajudam a população, mas elas são médiuns que estão fazendo essa ajuda, esse receituário através de espíritos que vêm então da espiritualidade superior para auxiliar nós, os pobres coitados da terra. Esse imaginário que se constrói é um imaginário muito parecido com os santos católicos, com a ideia de intervenção dos céus nas questões da terra, né? E essa ideia Milagres, né? de Milagres, né? milagres, né? Isso foi assim construído no espiritismo brasileiro desde o começo, né? E isso foi se refinando para outras formas mas ainda assim na mesma chave, né? Então também os espíritos que se apresentam, então por exemplo, hoje tem um fenômeno na internet que é mensagens do Bezerra de Menezes. Assim, é uma quantidade de mensagens do Bezerra, assim, toda semana, que já estão num ponto de não serem mais nem citadas de que médium que recebeu e nem quando, assim. Já faz uma inteligência artificial do próprio Bezerra, uma voz artificial que a gente acha que é o próprio Bezerra que está falando, e as mensagens, assim, brotam que nem se fosse água. E ele fala sobre todos os assuntos, em geral apocalípticos, não, porque os tempos são chegados, porque o planeta de transição vai chegar, porque a gente está vivendo esse momento, não sei o quê. E assim, é isso. E as pessoas consomem isso assim muito. Esses vídeos têm milhares de visualizações, de compartilhamentos. Perdeu-se completamente o controle sobre o que é dito, quem diz, se aquilo tem alguma possibilidade de ser real, porque a ideia do Kardec era que os espíritos poderiam se comunicar através de qualquer médium, quer dizer, dependendo da situação, ele está com um médium ou outro médium, não importa, ele evocava os espíritos e conversava, quer dizer, qual médium que estava lá não era o ponto, né? E aqui não, a gente tem médiums que têm espíritos cativos, né? Quer dizer, o que sentido tem isso? Quer dizer, você tem um médium como o próprio Divaldo, que tem o caso lá da Joana de Ângeles e tal, que são espíritos do médium Divaldo. Quer dizer, não existe, isso não faz sentido dentro do que é a mediunidade e o que é a relação entre o campo dos espíritos e nós que estamos encarnados, né?
E outra coisa, que essa é a questão mais grave, né? É que as pessoas acham que porque é determinado médium, um, outro, e que receberam uma mensagem assim, assado, essas mensagens, elas têm força de autoridade inquestionável. E é exatamente isso que o Kardec desmontou, desmitificou, desmistificou, mostrando que tudo teria que ser passado por uma crítica racional, por uma análise, enfim. Então, é uma desconstrução da ideia básica do espiritismo, que a ideia básica do espiritismo, ela é anti-idolatria, ela é anti-culto de personalidade, nem Kardec jamais aceitou culto de personalidade dele, né? É anti-carteirada de autoridade de letra, né? Porque a pessoa disse, né? Autoridade, a pessoa disse está dito, o espírito disse está dito, o médium disse está dito. Isto não é espiritismo. Isso não é espiritismo, né? Quer dizer, Kardec dessacralizou o contato com o mundo espiritual, dessacralizou aquilo que vem de inspiração, de mensagens do mundo espiritual, como algo sujeito à crítica, como algo sujeito à interpretação, análise e aceitação ou não, aceitação parcial, enfim, né? É isto que é a essência do espiritismo, que está muito bem explicado no Livro dos Médiuns, né? E o que aconteceu aqui foi uma coisa que entornou o caldo, para dizer uma expressão antiga, do movimento espírita brasileiro, a ponto de que essa semana que aconteceu a desencarnação do Divaldo, eu vim e fiz uma análise educada, sem nenhum tipo de ódio, porque eu não tenho ódio de ninguém, né? No contrário, eu estou fazendo uma análise racional. Eu até mesmo, sinceramente, orei pelo Divaldo, assim como orei pelo Mujica, assim como orei pelo Papa. Assim, eu oro pelas pessoas que desencarnaram, seja quem sejam ou tenham a posição que tenham, né? Divergentes ou convergentes comigo. Não é isso. Então, não é uma vibração de ódio. Mas as pessoas acham que crítica é ódio, que análise crítica é ódio. Agora, me xingam com ódio. Isso que é interessante, né? Acho que eu estou falando com ódio quando eu estou falando com a maior tranquilidade, com a maior amorosidade, com a maior, enfim, né? Com a maior leveza, né? Fazendo uma crítica racional, assim como propunha Kardec, né? Mas é uma mentalidade muito do brasileiro, que não conhece crítica, que não conhece espírito crítico, né? Que está sempre, desde o Dom João VI, passando pelos imperadores, sempre numa postura de paternalismo ou de submissão ao pai, né? Que é o que aconteceu, né, com Bolsonaro. O Bolsonaro virou aquele pai tóxico, né? Aquele tio, né, do churrasco. Ele, exatamente, todo mundo se identifica com ele porque tem alguém na família desse jeito, né? E as pessoas se submetem a isto, né? Os brasileiros têm muito essa cultura paternalista. E quando a gente desconstrói isso, dá desespero nas pessoas, dá revolta, dá ódio. Aí sim, é ódio. É ódio porque tira o chão. Porque como que você vai viver sem alguém que lhe diga, né, o que fazer, o que pensar? Como que você vai viver você tendo que ler, estudar, pesquisar, procurar, analisar, pensar, duvidar para chegar a alguma convicção e não uma certeza absoluta, porque certezas absolutas não existem, né? Então, as pessoas, quando veem alguma crítica que tira, que desmancha o chão, elas simplesmente ficam desesperadas, ficam revoltadas, ficam cheias de ódio, né? Mas assim, isso não me impressiona absolutamente. Eu só estou querendo explicar melhor para ver se as pessoas entendem, né? O que que é de fato o espiritismo? O espiritismo é justamente a herança iluminista do espírito crítico, né? É herança do racionalismo, é herança de todo um processo que vem desde a filosofia grega, né, até os nossos dias, de desconstrução das certezas absolutas, dos dogmas, de abertura para o novo, para o progresso, do questionamento permanente. É isso que é espiritismo, isso que é Kardec.
E não essas carteiradas mediúnicas, esse beijamão, essa idolatria, essa submissão a meia dúzia de médiuns supostamente iluminados. Só que não, nenhum deles. Olha, o que eu vi de memes na internet, insuportáveis. E é o Divaldo, é o Chico, é Jesus, todo mundo iluminado. Gente, menos, nós não somos católicos que santificam a pessoa. Nós somos seres humanos, todos em evolução, né? Com os nossos acertos, com os nossos desacertos. Isso é tão ridículo que depõe contra o espiritismo, né? Depõe contra o espiritismo. E é isso É. que me provoca indignação, não ódio. Outra, eu acho que dentro da mesma chave tem também uma ideia muito forte assim, muito difícil de desmontar para as pessoas, que é a ideia de que os espíritos que nos falam, que se apresentam através de médiuns, não importa quem, são espíritos todos superiores, iluminados, vêm de um lugar assim muito acima de nós e que trazem, portanto, informações que a gente não pode questionar, contestar. Essa ideia, falsa ideia, né, é, é muito forte no movimento espírita brasileiro. Então, por exemplo, se você faz qualquer crítica a qualquer passagem dos livros de Kardec, eu falo assim, mas como você está fazendo uma crítica ao que disseram os espíritos superiores? Você não tem condições de fazer crítica ao que disseram os espíritos superiores, porque essa ideia de que nós estamos, e isso no movimento espírita brasileiro é reforçado o tempo todo. Então, por exemplo, Haroldo Dutra, o Brasil é o celeiro dos espíritos caídos, nós somos todos caídos, nós somos assim, réprobos, gente, não, nós somos seres humanos que estão aprendendo, evoluindo, reencarnando sucessivamente, assim como os espíritos. A única diferença é que eles não estão aqui encarnados neste momento. Eles estão do outro lado e nós temos uma relação. A relação com os espíritos todos nós temos o tempo todo. Eles têm funções, se colocam também funções de auxílio, de acompanhar, mas eles não são santos, eles não são perfeitos, eles não são ótimos. Eles também ficam com o saco cheio também, mas é isso, faz parte da evolução. Nós estamos todos evoluindo juntos. E não eles Exato. estão, nossos irmãos maiores que estão muito além de nós e que estão. Esse tipo de discurso coloca a gente num lugar em que aí a gente não vai questionar nada mesmo. E não vai crescer por si mesmo. Quer dizer, não vai amadurecer pelas nossas próprias experiências. A gente vai ter que acatar o que for dito para nós. Isso não é evoluir, né? Porque aí é aquela coisa do paternalismo. Ou É, a gente empresta ao médium, ou ao dirigente espírita, ou ao espírito o superior, ou espírito. ao guia, ou ao rei, ou ao imperador, ou ao presidente, a qualquer pessoa, a gente projeta o pai. Geralmente é patriarcal, né, o Sim, negócio. É sim. o pai, né? Porque até que o Edivaldo tinha a A Joana, né? Joana, Que é sim, já é uma fora uma da curva. exceção. Mas, enfim, mas geralmente são homens, né? Espíritos homens, tal, isso aqui. Então, tudo é o patriarcado, o paternalismo, é a submissão, é a baixa autoestima, é a falta de empoderamento de cada um, né? De cada um, que todos nós somos espíritos ao mesmo tempo, humanos, com defeitos, e ao mesmo tempo muito potentes e capazes de Claro. pensarmos por nós mesmos, né? Então, muita gente, eu ontem, eu juro por Deus, eu ontem fiquei lendo, tem mais de, sei lá, 3.000, 2.500, sei lá, comentários na live que eu fiz sobre o Divaldo e o Pepe Mujica. Não dá para ler todos, é muitas coisas. Mas eu estava lendo algumas e eu dava risada. Algumas coisas eu dava risada, juro por Deus. A senhora é uma fofoqueira, o pessoal xinga me chamando de senhora. Eu acho interessante isso. A senhora é uma fofoqueira. Quem pensa a senhora que é? Vai estudar. Quem a senhora pensa que é? Ou seja, veja bem, quer dizer, a gente não pode ter autonomia, ter espírito crítico. Quem pensa que você é? É, Quem você pensa que é? é. Né? Enfim, então é isso, né? Agora, o Divaldo é absolutamente santo, né?
Porque, e outra coisa também, a questão, isso é importante, da obra social, né? Veja, não quero desmerecer qualquer pessoa, seja católico, espírita, protestante, ateu, que faça qualquer tipo de obra social de ajuda às pessoas. Ótimo, maravilha. Mas isso não torna a pessoa um santo, de Não. jeito nenhum, né? E, aliás, dentro da nossa concepção mais progressista, né, o mais importante, além ou junto, ou ao invés, ou além ou junto ao invés da obra social assistencialista, é a luta para mudar o mundo. Então, eu lembro do padre Júlio Lancelotti, que eu admiro muito que ele fala: com uma mão eu dou pão, com a outra eu luto, né? É isto. É isso que nos inspira, no sentido de que nós podemos ajudar, se pudermos mitigar a fome, fazer escolas gratuitas, o que for, né? Porém, nós temos que lutar para mudar o mundo, para que não haja mais pobres, para que não haja mais miséria, para que não haja mais nada disso. É essa a questão, né? É. Porque, de fato, programas de assistência, né, ações de assistência social, assim, quase todos os políticos mais corruptos do Brasil têm programas de assistência social nas suas Exato, cidades. É uma forma também de manter o eleitor votando nele. exato. Isso não, veja, se isso fosse assim, aquela carteirada que então aí acabou, não tem mais discussão. Gente, obviamente que não é. É bonito o trabalho, é interessante conhecer o trabalho, visitar e falar, olha só que interessante que está sendo feito isso aqui, mas isso não isenta a pessoa de nada, de absolutamente Não, nada. Quer dizer, e outra coisa que a pessoa jamais poderia, deveria apresentar isso como cartão de visita, exato, não, né? E essa que é uma questão. essas Porque coisas aí têm que entra. ser feitas também, que é o que a mão esquerda faz, a direita não sabe. Eu não sei se é assim ou se é o Exato. contrário, mas é isso, quer dizer, É porque a gente não pode, de certa maneira, nem dar carteirada porque é médium, nem exato. dar carteirada porque é muito bom, né? Porque é muito bom, porque ajuda muita gente. Então, as Ou porque é pessoas. muito humilde, porque também tem essa É, carteira da eu sou exato, humilde. Gente, se você é humilde, você não fala que é humilde. Se você, exato. você entende? Se você fala, o Chico tinha isso, né? Que eu acho era Ah, bem, mas falava, é, eu sou uma pulga, eu sou verme. um verme. Gente, não, veja. É que é a mesma coisa do que eu falei do Haroldo Dutra, que nós somos espíritos caídos. Gente, se você faz disso uma forma de se Promover. cacifar para ter então a sua fala então passa a ser uma coisa inquestionável, você está usando isso como uma forma de elevar o seu ego, não? Exato. Não, entende? Não. É o orgulho da humildade, É, né? Agora, as pessoas precisam entender um pouco de psicologia, de é, psicanálise, né? Para saber como funcionam esses mecanismos, né? E o que eu falei na live que provocou muitas adesões e muitos xingamentos é que nós precisamos, na vida, seja qual for a nossa tarefa existencial, né, no mundo, a gente precisa ser despojado, natural, né? Nada desse linguajar místico, de virar os olhos, é. né? De parecer Fala santo, mansa. fala mansa. Isto é altamente suspeito. Nós É, temos que ser natural. É lá, naturalidade, com a naturalidade, com o despojamento, como ser humano normal, né? Isso é uma coisa, porque o resto é farisaísmo. O resto é, digamos, forma de dominação, né? São estratégias de dominação. Então, eu, por exemplo, tive contato, eu vou citar aqui dois médiums, eu já citei na outra live, mas eu vou falar que a Ivone Pereira, que ela não era uma pessoa assim, né? Ela era uma pessoa firme, aberta, despojada, não admitia nada desse negócio beijamão, nada disso, é uma pessoa normal. Eu visitei a casa dela várias vezes, conversei com ela muitas vezes, nos correspondíamos, para mim, foi uma inspiração de médium. O outro foi o Arigó, que eu conheci com 7 anos de idade, me curou. E ele, assim, ele era dirigido pelo
pelo Dr. Fritz, né, que é um alemãozão daqueles, então ele já botava a boca, aqui não tem privilégio para ninguém, aqui não adianta ser rico, todo mundo vai ficar na fila. Ele falava já para afastar qualquer tipo de beijamão, de pagamento, qualquer coisa, né? Então, ao contrário daquele João de Deus, né, que felizmente não se dizia espírita, mas eu já não suportava de ver que as pessoas se ajoelhavam diante dele, que tinha um retrato enorme lá no centro que ele atendia. Você dizia, já, pronto, para mim já era altamente suspeito. Jamais fui lá, jamais, e tinham me convidado várias vezes, jamais aceitei aquilo, exatamente, e aí vejo depois o que era, né? O que ele era, né? Caso que esse é um caso extremo, É, e claro. graças a Deus ele pelo menos não se dizia espírita, É. né? Pelo menos Mas não, isso. não alivia muito, né? Porque, Médium, né? porque Né? os espíritas frequentavam muito ele, né? Era uma referência, assim, para os Exato, espíritas, né? exato, exato. Então é isso, nós temos que nos despojar. Nós somos, todo mundo é gente como a gente, ponto, né? Isso é Tanto encarnados quanto desencarnados, porque por exemplo, exato, a relação do exato. Emmanuel com o Chico não era uma relação assim de dois espíritos evoluídos que se reencontraram, era uma relação também tóxica, né? O Emmanuel falar que Total. assim como os guias da Ivone Pereira também com ela também tinha uma relação ruim, Muito autoritário. O Charles era muito autoritário. autoritário. Então, a gente Nossa, pode debater essas relações entre encarnados e exato, desencarnados para tentar construir relações melhores também. exato, Não é uma coisa que a gente tem que se submeter. Não. Uma via de mão dupla a relação com os espíritos e também passível de diálogo entre nós e eles, e não apenas de recebermos de forma absolutamente acrítica e subserviente o que vem de lá, porque não é assim que a coisa funciona, né? Nós somos agentes ativos do processo, não exato. passivos, né? Exato. Não, então, eu, por exemplo, eu sou médium, né? Mas nenhum espírito me dá ordens, mas nenhum, nenhum. Faça isso, faça aquilo, não, não, né? Quer dizer, a gente, claro, pode dar uma orientação, uma inspiração, mas assim, numa boa, com todo respeito ao nosso livre-arbítrio. Eu lembro de uma passagem que eu gosto muito, na Obras Póstumas tem o diálogo do Espírito da Verdade com Kardec. Quando ele fala da missão que Kardec tinha, mas ele fala, você tem total liberdade de aceitar ou não, né? Está nas tuas mãos. Ele respeita. E aquele Espírito da Verdade era o próprio Jesus falando com Kardec. E ele tem pleno respeito à liberdade de Kardec. Não é que ele vem, não, você vai fazer o seu. Como o Emmanuel falou para o Chico, você está interditado, você está desapropriado, a sua Se vida você está não fizer, desapropriada. você vai ser desencarnado. Porra, Como não, assim? Como não, assim? gente, Não, isso não. não, 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 não é por aí, né? Enfim, então, essas coisas que a gente tem que ter em vista e não podemos perder essa dimensão crítica que o Espiritismo nos traz. E fazer esta crítica não é ter ódio de ninguém, é simplesmente analisar como as coisas se deram culturalmente, socialmente, espiritualmente no Brasil e como a gente tem que partir para um modelo mais saudável de relação entre médiuns e espíritos, entre médiuns e público, Sim. entre toda essa comunidade que nós temos aqui formada no Brasil. Então é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Lembrando, façam a adesão à pré-venda do Kardec para o século XXI e façam inscrição nesse nosso novo curso, que vai ser muito legal, né? Então, por exemplo, vocês sabiam que um poeta romano escreveu um livro chamado A Arte de Amar, que é bem picante. E depois, no século XX, o Erich Fromm, um grande psicanalista, filósofo, escreveu um outro livro chamado A Arte de Amar, que é muito bonito. Então, vamos analisar e vamos comparar? Então, é isso. Esse é um dos itens da nossa conversa que será nesse curso. Então, um grande abraço para todo mundo. Ficamos aqui até semana que vem.